Vai lá, Funchal. Ah, ela vai botar a vinheta agora. Muito bem, boa noite a todos. É um prazer estar com vocês novamente aqui nessa nossa reunião, né, nessa reunião específica aí, né, finalizando já o ano, né. Eu sou Luciano Funchal e eu estou atualmente como diretor científico da SBOT Santa Catarina na gestão 2021-2022, presidida pelo Dr. Henrique Eisenberg. E a gente tem agora o tema da gente discutir na reunião científica o médico por trás do nome. E hoje nós temos um prazer imenso, né, de ter a presença do professor Dr. José Soares Hungria Neto, né? Não precisa nem de apresentações, é com certeza absoluta um ícone da ortopedia brasileira, né? E não seria diferente poder falar, né, sobre um outro ícone da ortopedia mundial, que é o Dr. Trueta. Eu sou egresso da Santa Casa de Misericórdia de São Paulo, tive o prazer imenso, inenarrável, de ser aluno do Dr. Hungria e saber, assim, o que ele representa com relação à traumatologia, né, e todos os avanços da ortopedia no Brasil, né? Não ele, como a própria família, né? Não sei se o Dr. Hungria se lembra, mas eu fui o último residente do seu pai, né? Uma pessoa até maravilhosa que me passou inúmeros conhecimentos e que eu só tenho a agradecer. Bom, depois dessas palavras, eu gostaria de passar a palavra para o Dr. Henrique Eisenberg, que é o nosso presidente aqui da Regional. Olá, boa noite a todos. Eu me chamo Henrique Eisenberg, estou presidente da SBOT Regional Santa Catarina na gestão 21-22. Nossa gestão está quase encerrando. O Funchal conduziu de maneira brilhante. Um dos legados da pandemia foi a possibilidade de nos reunirmos de maneira virtual, utilizando ferramentas que jamais pensaríamos que usaríamos, né? E a pandemia acabou acelerando isso aí. Dito isso, os recados paroquiais é que o nosso Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia, o antigo CIBOT, que agora se chama Congresso Anual SBOT, o 54º, vai ser realizado de 24 a 26 de novembro. Estamos a menos de um mês desse congresso. Esse congresso já tem quase 6.100 inscritos. Santa Catarina, Florianópolis, com o pessoal aí da ilha, estaremos todos de braços abertos, recebendo todos os colegas aí do Brasil, e certamente vai ser um congresso da retomada dos eventos presenciais, de uma maneira mais pujante. Esperamos ver todos vocês lá. Esse é um congresso que está com os números realmente saltando aos olhos de um novo formato de gestão da SBOT, onde o associado paga uma anuidade um pouco menor, e se faz a inscrição antes num período estabelecido pela SBOT, ele ganha a inscrição gratuita do Congresso. Então, é uma nova maneira de gestão da SBOT que está sendo muito agradável aos olhos dos gestores SBOT que lá estão. Dito isso, sem mais atrapalhar as atividades científicas, gostaria de dar os parabéns ao Dr. José Soares Hungria Neto e também depois aos debatedores, ao Jebsen, o Eduardo, o João Vitor, a Graciele e o nosso querido amigo Renato Amorim. Sejam todos bem-vindos, uma boa aula, uma boa atividade científica a todos. Muito obrigado. Muito bem, antes de eu passar então, o comando aí para o Dr. Tiago Martins, que vai ser o comandante dessa reunião, eu gostaria de fazer uma foto, né, prática, né, comum que a gente faz para divulgação. Se todos pudessem abrir a câmera para a gente fazer uma fotografia, para a gente usar depois de divulgação. Por favor, vou esperar alguns segundos. Enquanto todo mundo abre as câmeras, também lembrar um recado de que insiram no chat o seu nome e e-mail
para que recebam o certificado da aula. Então, pessoal, muito bem. Então, exatamente como o Henrique falou, aqueles que desejarem o certificado, que ele é digital, tem que botar o nome completo e o e-mail para receber. Tiago, então, com você, boa noite, muito obrigado. Doutor Hungria, um prazer em revê-lo, viu, como sempre. Tiago, está com você. Boa noite, Funchal. Boa noite a todos. Queria agradecer primeiro à SBOT Santa Catarina pelo convite. Dizer que é um prazer muito grande estar aqui hoje compartilhando essa troca de conhecimento com vocês. A gente vai ter uma aula do professor Hungria daqui a pouquinho e logo na sequência a gente vai ter uma apresentação de uma mesa redonda para a gente poder estar discutindo alguns casos, né? Eu vou contar hoje, como o Funchal já apresentou muito bem, com o professor José Soares Hungria Neto, que eu tive já o prazer de, não conheci pessoalmente ainda, mas de assistir várias aulas, palestras em congressos, que é sempre enriquecedor aí para a gente. Tem bastante contato com o Zé Otávio, a gente sempre encontra em congresso. E dispensa comentários, né? Um ícone da ortopedia, e é um prazer enorme para a gente poder estar aqui hoje com o senhor. Tá? Eu queria apresentar os outros convidados, antes da gente tocar a aula do professor. A gente vai ter, junto com a gente hoje, o Gebensen Coelho Galvão, que é especialista em cirurgia do trauma pelo Hospital Cajuru, de Curitiba. Ele é especialista em reconstrução e alongamento ósseo no Hospital Universitário de Cajuru. E também é preceptor da residência de ortopedia e traumatologia do Hospital São José de Criciúma. Vou contar também com a participação do colega e amigo João Vitor Moller, que é ortopedista, especialista em trauma pelo INTO, trabalhou com a gente aqui em Florianópolis um tempo, agora está trabalhando na cidade de Tubarão. Vamos ter a presença também da doutora Graciele Silva Cardoso, que também é especialista em reconstrução e alongamento ósseo, e atua nas cirurgias no Hospital Governador Celso Ramos. Também tive a felicidade e o prazer de trabalhar com ela um período ali no Hospital Celso Ramos. Vou ter a presença também do grande amigo, professor Dr. Renato Amorim. É uma honra muito grande ter ele aqui com a gente, que é especialista também em ortopedia, reconstrução e alongamento ósseo. Eu tive o prazer enorme de trabalhar com o Dr. Renato também no Celso Ramos, e além de ser um excelente médico, um excelente ser humano. E vou contar também com a presença do Dr. Eduardo Araújo, que é especialista em trauma também, foi especialista pela Escola Paulista de Medicina e atualmente ele é chefe do grupo do trauma do Hospital Regional de São José e foi um dos responsáveis por eu ter vindo aqui para Florianópolis. Então, queria agradecer a todos e passar a palavra para o Dr. José Soares Hungria Neto para poder fazer a sua apresentação. Muito obrigado. Em primeiro lugar, eu me sinto muito honrado por participar dessa reunião. Vejo que é uma plateia bem seleta, o que aumenta a minha responsabilidade, sem dúvida, e agradecer essas palavras elogiosas, um pouco exageradas de vocês. E o assunto eu achei muito interessante a escolha, porque há pessoas no nosso meio, no meio ortopédico, que são ímpares e que, com o passar do tempo, vão sendo esquecidas e se perde o seu valor e toda a contribuição que eles ofereceram para a nossa especialidade. E o Trueta é uma dessas pessoas. E eu botei como subtítulo "Um homem à frente do seu tempo". E ele foi realmente uma pessoa na sua vida, nos seus conceitos, no que ele pesquisou, que é muito mais do que a gente imagina, que não é só o tratamento das fraturas expostas, dos ferimentos de guerra, mas é muito mais. Ele foi um pesquisador extraordinário. Então, de modo geral, Josep Trueta i Raspall nasceu em Barcelona, na Catalunha, em 27 de 10 de 1897, e faleceu também em Barcelona no dia 19 de janeiro de 77. Ele foi o segundo filho de um médico, Rafael Trueta, cuja esposa, mãe do Trueta, chamava-se Mercès Trueta.
E ele teve uma influência do avô paterno, com o mesmo nome, a realizar caminhadas longas, que era um campo de meditação. Esse avô orientou... Oi? Desculpa interromper, mas a sua apresentação não entrou ainda. Espera lá. Obrigado. Para compartilhar de novo a tela aqui. Isso. Apareceu agora ou não? Vamos ver. Perfeito. Foi? Foi. Pode continuar. Tá bom, que bom. Ainda bem. Então, esse avô paterno foi uma pessoa que teve muita importância na... E o Trueta era um exímio nadador, era boxeador, jogava futebol, jogava tênis, era um atleta completo. E o interessante é que ele era originalmente canhoto. E com o passar do tempo, em função da sua atividade profissional, ele começou a ser, ou tornou-se ambidestro, o que é uma grande vantagem no ato cirúrgico. Agora não quer andar. Aí. Ele queria ser pintor, é interessante, ele tinha uma veia artística antes de ser médico ortopedista. Ele chegou a fazer 2 exposições em Barcelona. E o pai dele disse, se você quiser ser um bom pintor, você precisa saber anatomia. E para aprender anatomia tem que estudar medicina. E com isso ele formou-se médico em 1921, com 24 anos. E no ano seguinte defendeu a tese de doutorado em Madrid. E naquela época, somente em Madrid, na Espanha, é que era possível defender-se uma tese de doutorado. Ele casou em 23 com Amélia Lacuna e teve 4 filhos. E logo depois dessa época, estourou a Guerra Civil na Espanha, com o general Franco querendo assumir o poder, querendo liquidar com a Segunda República, que se chamava, e essa guerra durou praticamente 3 anos, de 1936 a 1939. Em 1937, ele começou as suas publicações. Então, o primeiro foi o tratamento atual das fraturas de guerra. Em 1938, ele publicou o tratamento das feridas de guerra. Em 1939, ele publicou em inglês essa mesma metodologia com um método fechado usado na Guerra da Espanha, nessa Guerra Civil Espanhola. Em 1939, quase no fim da guerra, ele saiu de Barcelona e foi para Perpignan, na França, e daí foi para a Inglaterra. E ele saiu de Barcelona porque as tropas do general Franco vinham chegando e ele era contrário à posição do general Franco. Lá de Perpignan, na França, ele foi convidado para se radicar em Oxford e trabalhar na Universidade de Oxford, que é uma coisa de grande importância. E ele recebeu um suporte de uma pessoa que foi seu amigo e era admirador, que era nada menos, nada mais que o Guildstone. Para nós vermos, Barcelona, aqui na Espanha, aqui é a fronteira com a França, e Perpignan é a primeira cidade depois da fronteira. Então, ele se refugiou na França, na verdade, por causa da Revolução, e daí ele foi convidado para ir para Oxford. E ele teve uma publicação em 1947 sobre a chamada dupla circulação renal, nas variações frente ao choque hipovolêmico. E foi uma descoberta diferente, não foi aceita pelos urologistas da época. Em 1958, ele assumiu o comando do laboratório de pesquisa em Oxford.
E as principais publicações e estudos dele foram sobre a circulação e crescimento dos ossos, circulação da cabeça do fêmur em crianças e sobre osteomielite. E a convicção que ele tinha, e isso foi muito importante na sua vida e nos seus conceitos, é que a circulação era fundamental na cura das doenças e dos traumas. Infelizmente, ele só foi reconhecido tardiamente na Espanha por motivos políticos. Em 76, já aposentando e morando em Barcelona, ele recebeu o título de Dr. Honoris Causa. Disse o seguinte nessa época: quando eu deixei a Catalunha, Barcelona, quando a democracia morreu aqui, e é com grande satisfação que essa honraria chega logo que a democracia renasce aqui. Liberdade faz parte da minha vida. Os atos de hoje significam o verdadeiro retorno à minha terra, que eu deixei porque não queria ver a liberdade do meu povo morrer. A gente vê com isso os conceitos, os princípios que ele tinha na vida dele. Ele era francamente a favor da democracia, e quando ele viu a democracia ameaçada na Catalunha, foi que ele foi para a França e daí para a Inglaterra. Ele morreu menos de um ano depois dessa homenagem, em 19 de janeiro de 77. O método que ele descreveu para o tratamento das infecções e das feridas de guerra foi aplicado com sucesso mesmo após o advento dos antibióticos, descobertos por Alexander Fleming em 28. Foram aplicados na Segunda Guerra Mundial, na Guerra da Coreia de 50 a 53 e na Guerra do Vietnã de 59 a 75, salvando não só muitas vidas, mas também muitos membros não serem amputados. Esse é um dos livros que ele escreveu na língua catalã, L'Esprit de Catalunya, em 41, essa edição mexicana, que ele retratava e contava o modo de vida e os conceitos do catalão, que nem sempre eram idênticos aos conceitos, vamos dizer, da Espanha. Na foto central é uma foto dele já em Oxford, e à direita, durante a Segunda Guerra, o Trueta e a sua mulher participaram, defendendo a Inglaterra nessa época. Essa história da dupla circulação renal foi uma descoberta que inicialmente chocou os nefrologistas. E ele descobriu isso porque, quando se colocava um torniquete no membro inferior de coelhos, havia um espasmo arterial até as artérias renais, modificando o fluxo sanguíneo no rim. A cortical do rim se mantinha irrigada, enquanto a parte interna medular ficava isquêmica. E era uma das causas de insuficiência, choque, às vezes até morte. E ele estudou muitas coisas. Primeiro, a contribuição vascular na osteogênese. Ele tinha o conceito da importância da vascularização na cura dos tecidos. Estudou a anatomia vascular do osso, função da epífise, crescimento, reparo e decadência da cartilagem, osteoartrose, osteomielite, os efeitos da talidomida, que houve uma época que foi um problema muito grave, era uma droga antiemética usada durante a gestação, mas que causou malformações congênitas gravíssimas. Estudou também hemofilia. Então, ele tinha uma mente aberta e inquieta a favor da pesquisa. Essa é uma manifestação do estudo que ele fez e publicou no Journal do Bone and Joint, em 1953, sobre a função das artérias epifisárias na circulação da cabeça e no colo femoral da criança. E ele apresentava características pessoais que foram muito importantes na sua formação e na formação do que os seguiram. Mesmo ele sendo chefe em Oxford, e a tradição na Inglaterra, especialmente em Oxford,
era muito grande, ele permitia e ouvia os palpites e sugestões dos assistentes. E por isso ele sempre trabalhou em equipe e com muitos colaboradores, porque ele permitia que as pessoas se manifestassem, se desenvolvessem e colaborassem com as suas ideias. O princípio dele que era que tudo é uma questão de suprimento sanguíneo, ele era ferrenho defensor desse conceito. E tem uma característica interessante, que ele, por ser catalão, a pronúncia catalã é diferente do espanhol, na verdade, é muito mais pesada e característica, e o inglês dele não era bom. Ele tinha o sotaque e todo mundo reconhecia ele falando à distância e sabia que era ele, porque era uma coisa ímpar naquela região. E, além disso, ele era um homem elegante, era bonito, era refinado. Características que nem sempre a gente encontra por aí. Essa é uma foto dele em Oxford, com a capa de docente, e nós podemos verificar que realmente ele tinha uma imponência muito grande. Impunha uma presença não só pelo seu aspecto físico, mas também pela sua personalidade e pelo seu caráter. E aí vamos entrar no famoso método Trueta, descrito em 34, e que tem vários epônimos. É chamado método de Trueta, técnica de Trueta, método espanhol, técnica de Or Bastos Trueta, tratamento de Or Trueta, tratamento de Or. São todos a mesma coisa, porém com nomes diferentes, mas o conceito é o mesmo e nós vamos ver a seguir. Ele teve inspirações, na verdade, pouca coisa se cria hoje em dia. Alguém sempre já deu um passo anterior a nós e já teve a ideia. Em 1870, Billroth, aquele da cirurgia do estômago, e Ollier, destacaram a importância da imobilização com gesso porque fechava o ferimento. Em 1898, Friedrich citava a importância do desbridamento. Tecido morto devia ser descartado. Em 1914, Winnet Orr, que é um dos que dá o nome, percebeu que a granulação que aparecia embaixo dos curativos oclusos era muito favorável para a cura e cicatrização, apesar da presença do pus. Então, o método de Trueta consiste em 5 passos, 5 itens, todos fundamentais, que devem ser seguidos na sequência e com extremo cuidado. Então, o primeiro é a lavagem meticulosa com água e sabão, se necessário com a tricotomia. Então, ele indicava que era preciso lavar a pele e a ferida com água e sabão ou detergente, com uma escova macia, até que os bordos da ferida sangrassem. Onde havia sangramento, o tecido era viável e devia ser respeitado. O segundo passo era a remoção dos bordos da ferida. Então, era preciso retirar a pele lesada das bordas e a aponeurose, o suficiente para explorar a ferida com segurança. E é um princípio que até hoje nós utilizamos nas fraturas expostas. Terceiro, desbridamento cuidadoso, retirada de todo o tecido desvitalizado, inclusive osso. É o ponto mais importante do método, ele dizia. Deve ser meticuloso no sentido de ressecar o tecido desvitalizado todo e conservar o máximo de tecido vivo. Quarto, a drenagem. Evitar coleções, retenção de secreção, que são meios de cultura. E, por fim, o quinto, imobilização extensa e prolongada com gesso. Além de imobilizar, o gesso serve como absorvente de secreção e deve ser trocado toda semana. Só para lembrar, naquela época, o gesso não é como nós temos agora, que vem a atadura gessada. O médico tinha uma atadura de gás comprida e o gesso em pó num outro recipiente. E ele
polvilhava, vamos dizer assim, a atadura gessada com esse pó de gesso. E esse funcionava, além de gesso imobilizador, como uma espécie de esponja que absorvia a secreção. E, se necessário, rever o desbridamento. Essa história da imobilização extensa e prolongada é fundamental, e como eu já disse, e atualmente nós temos os mesmos conceitos, só que essa imobilização é feita com fixador externo. E nós temos a facilidade de contar com os antibióticos de mais tipos variados, curativos a vácuos e outros elementos que fazem o que o gesso fazia naquela ocasião. Isso é quanto ao preto. O Dr. Funchal me pediu para falar um pouco sobre o professor Hungria Fídio. Ele se dedicou durante muito tempo ao tratamento das infecções ósseas, osteomielites e infecções osteoarticulares. E, como resultado da experiência, em 1992, ele publicou um livro chamado Infecções Osteoarticulares, Tratamento Racional baseado na patologia. Quer dizer, o conhecimento da patologia da infecção era fundamental para você estabelecer o tratamento correto, conhecendo a base, o que acontece quando uma infecção se instala. Então, a infecção em partes moles ou no esqueleto, qualquer infecção tem 4 fases. A fase de invasão das bactérias ou do germe, a limitação, que é a defesa do organismo, a eliminação dos restos dessa batalha entre o antígeno e o anticorpo, que é a eliminação, e a reconstrução. Quando esse fenômeno se dá nas partes moles, desde uma espinha ou um furúnculo, ou qualquer coisa assim, após a eliminação do pus, os tecidos que são moles se retraem e cicatrizam sem deixar espaço morto. E, normalmente, com isso, o problema está resolvido. No esqueleto, as fases são as mesmas. Porém, depois de drenado, eliminado o pus, a reconstrução é complicada, porque, como se forma uma cavidade rígida, fica essa cavidade que não se oblitera e facilita a reinfecção repetidas vezes. Então, nós vamos ver agora rapidamente cada uma das 4 fases. A primeira fase é a fase da invasão, a hora que a bactéria chega no local e se instala, que dura de horas a 3 dias. A presença dos germes estimula a formação de anticorpos, os sinais inflamatórios são evidentes, os 5 já conhecidos: tumor, rubor, calor, dor e limitação funcional. E esse é o período ideal da antibiótico terapia. Esses são os sinais inflamatórios, né? O calor, rubor, tumor, dor e limitação funcional. É um esquema que facilita a gente lembrar. A segunda fase é a fase de limitação. É o confronto entre as bactérias e os anticorpos, que resulta na formação de pus, pela destruição do germe de células, o abscesso e o pus. E aqui os antigos chamavam o pus, na maioria dos casos, de pus bonum e laudabile, quer dizer, um pus bom e saudável, que é um pus espesso, amarelado ou creme e sem odor. Esse é o pus a boa resistência orgânica. Ao contrário do pus do doente debilitado, que é um pus esverdeado, líquido e fétido. Isso já indica que a condição do doente não é favorável. A terceira fase é a fase de eliminação, que vai de 5 a 30 dias, que tem a necrose dos tecidos pela pressão do pus, forma-se a fístula e a drenagem. E, por fim, a fase de reconstrução, que é prolongada no esqueleto. O preenchimento de espaços vazios nas partes moles, a partir do tecido de granulação,
e diferenciação celular progressiva até a epiderme. E aqui tem dois conceitos que já vêm de longa data. O primeiro é que o tecido de granulação nunca se infecta. Billroth, no século XIX, nos anos 1800 e tanto. E o segundo, que é do Papineau, em 73, é que o tecido de granulação tem atividade bacteriostática. Na verdade, o tecido de granulação ele é ricamente vascularizado, a oxigenação regional é muito grande, porque ele é bem vascularizado, com isso ele é um elemento fundamental no combate à infecção. O que complica a infecção no esqueleto são três coisas. Primeiro, as cavidades que não são retráteis. Segundo, o corpo estranho, a presença de corpo estranho, que pode ser metal, pode ser osso desvitalizado, a chamada cicatriz lardácea, que parece toicinho, aquele brancão que tem pouca circulação, é praticamente avascular, e isso facilita as reinfecções. E são esses elementos que nós temos que tratar para procurar curar as infecções osteoarticulares. E também nós temos que lembrar três fatos que são interessantes e que a gente não valoriza suficientemente. Primeiro, o mesmo germe causa infecções com manifestações clínicas diferentes. O mesmo germe, numa pessoa, tem uma evolução clínica, em outra pessoa, completamente diferente. Então, o problema não é só a bactéria, o problema é o hospedeiro, fundamentalmente. Segundo, há infecções que se curam sem antibióticos. Todo mundo sabe disso. E terceiro, e todo mundo sabe também, que tem infecções que não se curam com antibióticos. Isso significa que os antibióticos são importantes, mas não são o mais importante no tratamento das infecções. Então, nós vamos ver agora a orientação do tratamento. O objetivo é erradicar a infecção. Em primeiro lugar, estado geral do doente, alimentação, principalmente em hospitais como a Santa Casa, os doentes não são das melhores condições imunológicas. Mas é bom lembrar, e isso é resultado do que eu disse anteriormente, aqueles três itens, que o Pasteur já disse que o germe não é nada, o importante é o hospedeiro. Talvez um pouco de exagero, mas é para salientar que a pessoa sobre a qual se instala um processo infeccioso tem que ter condições de reagir, não confiar apenas no antibiótico ou na cirurgia. Segundo item, para erradicar a infecção, limpeza cirúrgica radical. Limpeza cirúrgica radical é o que o Trueta já falava, é a remoção de todo o tecido desvascularizado, desde a pele até o esqueleto. Isso significa eliminar todo o tecido morto, desfazer as cavidades e permitir a drenagem do pulso. Também é um provérbio latino, ubi pus, ibi evacua, quer dizer, onde tem pulso, é obrigado a evacuar, drenar. O terceiro item é a antibiótico-terapia, que é guiada pela cultura de tecido profundo, pelo menos 2 culturas de tecido profundo, e normalmente é orientado pela comissão de controle da infecção hospitalar. O item 2B, desfazer as cavidades, significa, entre outros, a salserização. Salser é prato, é disco. Então, desfazer a cavidade, tirar as cavidades para ficar uma superfície mais plana, ou preencher a cavidade com pérolas com antibiótico, ou a técnica de Papineau, que é a introdução de enxerto esponjoso sobre um leito bem vascularizado, sem cobertura cutânea, curativo fechado por 7 a 10 dias. Aí você abre o curativo e o que não se prendeu a novos vasos, esse enxerto é retirado, o resto fica. Outra possibilidade é a técnica de Masquelet, das membranas bioativas, transporte com fixador externo, etc. Esse aqui é o trabalho do Masquelet em 2000, nos Anais de Cirurgia Plástica e Estética. Então, esse é o aspecto do doente.
que tinha um processo infeccioso, uma osteomielite, a gente vê que a faces de debilidade é muito grande e que tratar um doente desse é muito mais difícil. Desfazer cavidades, tecido desvitalizado e corpo estranho é isso aqui. Desfazer as cavidades, remover o tecido morto, remover os implantes, nesse caso, quando há instabilidade, para poder tratar a infecção. E transformar uma ferida infectada numa ferida viva. O desbridamento, a remoção do tecido desvascularizado permite que uma ferida, a gente chama viva, porque ela é bem vascularizada, tem um dreno de Penrose ali no círculo para drenagem pela gravidade e a imobilização com fixador externo que a gente tinha antigamente, que não se usa mais, não tem mais. Por fim, o próximo passo é estabilizar. A estabilização do esqueleto facilita os curativos, ajuda a tratar a infecção, porque elimina a instabilidade, permite o desenvolvimento de tecido de granulação na região. Onde há tecido de granulação, o que está abaixo dele é tecido vivo, quer seja músculo, quer seja osso. Ele permite procedimentos secundários e, normalmente, essa estabilização é feita com fixador externo. Então, esse é um exemplo. Nós vemos que a musculatura tem um bom tecido de granulação aqui e aqui. E aqui tem o sinal chamado de páprica, que é a pimenta húngara, que são pontos em que há tecido de granulação, mas boa parte desse osso, nós vemos aqui, é um osso morto. Aqui nós vemos um pouquinho. Então, ainda é um osso que vai demorar a se revascularizar para poder ser tratado definitivamente. Aqui outro aspecto, esse osso até aqui é um osso que está vivo, essa aqui, evidentemente, é desvascularizada, tem que ser removida, porque com isso aqui é impossível curar, e quando houver granulação aqui embaixo, você pode realizar algum tipo de tratamento desses que nós citamos anteriormente, que já são conhecidos. Esse aqui é muito melhor aspecto, esse é o pior, esse é o médio, esse é o melhor. O osso já está coberto de tecido de granulação, apesar do ferimento aberto, apesar do implante exposto, a musculatura está bem revascularizada. Aqui nós vemos um fixador de Wagner e pontos para manter o ferimento aberto para permitir a drenagem de qualquer eventual secreção. São esses os aspectos: a estabilização com fixador ou o auxílio à haste que já estava presente com um fixador para melhorar a estabilidade. A estabilização do esqueleto é fundamental para o tratamento da infecção óssea. Falando um pouquinho sobre o Papineau, ele descreveu em 1973, na Nouvelle Presse Médicale, na França. Esse é o trabalho, a excisão, enxerto com um fechamento retardado, deliberado, na osteomielite crônica. A técnica do Papineau consistia no desbridamento, isso é fundamental em qualquer infecção, a enxertia com osso esponjoso puro, sobre um leito bem vascularizado, até o nível da pele, ferimento deixado aberto, curativo oclusivo durante 7 a 10 dias. Aí você retira esse curativo, o tecido que é o enxerto, que é revascularizado, ele fica aderido, fica firme ao tecido de granulação e fica. O que não está vascularizado, retira e depois, secundariamente, eventualmente, se faz a cobertura da ferida. Então, esse é um exemplo de como foi feita uma técnica de Papineau, uma fratura exposta. Nessa ocasião, em 1978, 23 de 4 de 78, feita a limpeza, o doente ia para a tração, o que se fazia na época. Então, esse é o aspecto da ferida, infectada, drenando o pulso, osso exposto, mal vascularizado, feito o desbridamento, limpeza, estabilização com esse fixador, permitido a drenagem do pulso aqui, a ferida viva era essa aqui, depois do enxerto, esse fundo é o enxerto, a pele aberta aqui,
vai epitelizando secundariamente. Então, aqui 1 semana, 5 semanas, 6 semanas depois, já está praticamente coberto. Está um fixador externo aqui reforçado exageradamente, quer dizer, tem esse tubinho aqui que era o fixador de Judet, e aqui um fixador com cimento de dentista, cimento para fazer molde dos dentes, que a gente utilizava às vezes. Então, esse é o fixador, esse é o outro fixador. Aqui o enxerto, com 1 semana, nós vemos a sombra dele nessa região. Com 3 semanas, ele já está sendo integrado, ele já vai assumindo um aspecto cinzento homogêneo, diferente disso aqui. E depois, com 8 semanas, já tem esse enxerto enorme, integrado, a fratura está praticamente consolidada, foi retirado o fixador e tratado com gesso, e esse aspecto com 36 semanas. O Papineau, enxerto em leito vascularizado, até o nível da pele, enxerto esponjoso puro e imobilização. E esse é o resultado final. Então, em resumo disso que nós apresentamos aqui aos senhores, são 2 coisas que eu quero deixar presentes. Primeiro, o Trueta. Ele foi um cirurgião inovador, ele era visionário, ele era inquieto na sua vida acadêmica e considerava fundamental a importância da vascularização no tratamento, na cura das lesões esqueléticas e de partes moles. E, por outro lado, o professor Hungria Filho, ele mostrou a importância de se conhecer a fisiopatologia na gênese e no tratamento das infecções. E, com isso, eu quero agradecer a atenção de todos e estamos às ordens se houver perguntas ou discussão de alguma coisa. Está fechado, Funchal. O som. Muito bem, doutor. Tiago, é com você? Tiago? Opa, estou ouvindo, Funchal. Está me ouvindo aí? Alô, Funchal? Estamos ouvindo. Sim, estamos ouvindo. Então tá. Eu vou iniciar agora a apresentação dos casos aqui para a gente poder discutir, tá bem? Deixa eu só compartilhar aqui. Entrou aí? Ainda não. Agora sim. Oi? Perfeito. Então, vamos dar início aqui, tá? Eu vou começar... vou passar... Tem 3 casos aqui, são bem rápidos, tá? Vamos ver se a gente consegue tempo para apresentar os 3, tá? E o primeiro caso, tá? São 3 casos bem interessantes, é o que a gente costuma ver no dia a dia no nosso pronto atendimento de ortopedia, né? A gente que faz trauma, a gente está acostumado a lidar bastante com isso daí. Esse primeiro caso não tem pegadinha em nenhum dos 3 casos, tá, gente? Pode ficar bem tranquilo à vontade para a gente discutir. É uma paciente do sexo feminina, 94 anos, teve uma queda no banheiro em casa e apresentou essa fratura exposta do tornozelo. Eu classifiquei aqui como um grau 2, né? E ela tem hipertensão e diabetes. E uma coisa que chama bastante atenção é a pele, né? Se a gente for ver a pele dela, é uma pele bem friável, tá? Eu queria convidar os debatedores para a gente poder estar discutindo. Vou dar a palavra, começar com o Dr. José Hungria, se ele puder comentar com a gente. A princípio, vamos só falar do que a gente faria nesse início, na emergência com essa paciente. Quais seriam os cuidados que a gente tem que tomar com esse tipo de lesão? É claro que é uma emergência, como uma fratura exposta, é um osso ruim, é uma pele ruim, é um doente diabético que tem, provavelmente, déficit circulatório na extremidade. Então, o tratamento é o básico. Limpeza, desbridamento
e imobilização. Provavelmente, pela gravidade da fratura, eu iniciaria com um fixador externo transarticular. Perfeito. O Jebson Coelho está por aí, Jebson? Quer comentar com a gente? Sim, estou aí. Estão me escutando bem? Estou ouvindo. Isso, também concordo ali com o que o Dr. Hungria colocou. É uma fratura que tem uma partes moles muito ruim. Eu também, inicialmente, faria um desbridamento e a imobilização com o fixador externo transarticular. Não me aventuraria muito já em fazer fixação direta, pelo risco de piora de partes moles, exposição ou necrose de tecidos aí. Perfeito, Jebson. Obrigado. O João está aí? Está aí, João? Fala, Tiagão. Beleza? Boa noite, João. Tudo bom? Eu sou talvez um pouquinho mais agressivo já inicialmente, assim, o que eu tenho visto, principalmente nesse paciente que tem uma pele ruim, é que não são 2 semanas que vão melhorar. Então, eu acho que talvez pensar numa síntese minimamente invasiva já de primeiro momento não seria tão ruim, assim. Acho que lavar, debridar, fechar, mas talvez aí um parafuso na fíbula, talvez tentar alguma coisa no maléolo medial um pouquinho menos agressivo. Eu acho que talvez seria a minha conduta. Tem trabalhos, eu já fiz algumas vezes também, por mais agressivo que pareça, a demanda num paciente de 94 anos ela é muito pequena. E em fratura luxação, tem trabalho já falando em artrodese de retropé, mesmo sem fazer artrodese aberta, nem na tibiotársca, nem da subtalar. Basicamente fixando o retropé com haste, evitando todo o problema de partes moles, liberando o doente para andar. Que eu também acho que é uma possibilidade que podia ser pensada. Valeu. Perfeito, João. Doutor Renato? Eu fico com os anteriores. Eu não sou tão agressivo assim. Apesar de gostar de fixador externo. As pessoas acham que fixador externo é agressivo. Eu discordo disso. Mas eu tive um caso muito parecido com esse de uma tia minha, só porque parecido pela idade. Na verdade, dela não foi exposta, então não teve tanta gravidade assim, mas a importância num caso como esse é reduzir o mais rápido possível, porque esse tornozelo luxado do jeito que ele está, isso aí é que deixa as partes moles bem alteradas, isso dá muita isquemia e acaba lesando, necrosando as partes moles. Então, a partir do momento que tu consegue fazer uma limpeza cirúrgica adequada e coloca um fixador externo estável, isso é importante, que ele seja estável, porque se tu perder essa redução, volta ao problema de isquemia de pele, mas uma redução bem feita, um aparelho estável para poder dar o tempo de tu pensar bem no que tu vai fazer e depois uma síntese em que respeite esse osso, que é um osso extremamente porótico, uma síntese com placa bloqueada na fíbula e sei lá. Aí eu deixo para o pessoal do trauma, que sabe muito mais do que eu. Perfeito, doutor Renato. A Graciele está por aí? Estou sim. Boa noite. Boa noite. Então, acho que eu concordo com o que todo mundo falou até aqui. Eu acho que a importância de fazer isso o mais rápido possível também tem que ser observada, né? Eu sei que nem sempre é viável a gente levar o paciente imediatamente para o centro cirúrgico, o tempo que fica com a articulação luxada e com a lesão de partes moles aberta, né, a gente está aumentando a chance de uma evolução pior do quadro. Eu concordo em colocar o fixador, eu também colocaria o fixador externo, não tenho essa coragem toda do João de já partir direto para o tratamento definitivo. E também para os residentes, caso tenha residente ouvindo, lembrar de sempre no pronto atendimento, se foi aberta a ferida, a gente fechar ela com um curativo estéreo já no pronto-socorro, até aguardar o atendimento, né, aguardar subir para o centro cirúrgico, e já fazer antibiótico terapia, né, já começar com antibiótico no pronto atendimento mesmo, não deixar aguardar que o paciente seja anestesiado para a gente fazer o primeiro antibiótico. Perfeito, Grazi. Eu acho que essa questão do antibiótico, ela é bem importante a gente reforçar isso, né? Porque
A gente sabe que nem todos os serviços de ortopedia, quando chega esses casos de fratura exposta, a gente consegue subir com esse paciente de imediato para o centro cirúrgico, né? Acaba demorando um pouco. Então, essa questão do antibiótico é bem importante mesmo. Não sei se o doutor Eduardo Araújo está aí para comentar com a gente. Não? Então tá, eu vou continuar aqui, vou dando sequência no caso. Então, a questão que eu ia perguntar, vocês já acabaram respondendo, né? Era o que geralmente essa decisão que a gente tem que tomar, né? Se já parte para um fixador externo ou para uma fixação definitiva. E pelo que eu vi aí pelos participantes, né? Só o João que meio que optou por fazer a fixação definitiva. Então, esse caso, eu estava de sobreaviso no dia e eu estava no centro cirúrgico já operando, tá? Quando me ligaram que esse paciente estava embaixo, eu estava terminando a cirurgia, o paciente logo já subiu para o centro cirúrgico e logo que eu vi essa pele me preocupou bastante, pela uma pele bem friável, né? Uma pele bem sensível, uma paciente diabética. Mas como eu já estava ali, já tinha o material, tinha equipe ali disponível, a minha opção no momento ali foi fazer a fixação já de imediato, tá? Só uma outra questão que eu queria perguntar para vocês, antes de mostrar aqui a sequência do caso, vocês têm preferência quando vão fazer a fixação do tornozelo, tem preferência por iniciar pelo malelo medial ou pelo malelo lateral? Professor, quer falar, professor Hungria? Quero. Normalmente, inicia-se nas fraturas B e C pelo lado lateral. Às vezes, nas fraturas tipo A, você pode iniciar medial, mas é fundamental a reconstrução da fíbula para o talos ficar no lugar certo embaixo da tíbia. Porque se a fíbula ficar mal reduzida, o talos vai ficar subluxado. Agora, é um osso ruim. É ruim, bem ruim. É fratura multifragmentar própria da osteoporose. Eu vinha pensando aqui, a ideia do João não é ruim. Eu não faria de cara, ia começar com fixador, se não tiver infecção, eu acho que a melhor solução seria a artrodese. Perfeito. Eu vou mostrar aqui a sequência do que foi feito e vocês podem comentar, pode criticar, fica à vontade, tá, gente? Sem problema, o caso é meu mesmo. Então, contrariando um pouco, eu comecei por esse malelo medial pelo seguinte, como já estava exposto ali na cara, eu já fiz a limpeza cirúrgica, o desbrilhamento, e fiz a fixação do malelo medial, como era um osso osteoporótico, que foi comentado aí por vocês. Eu utilizei 2 parafusos corticais, bicortical, pegando as 2 corticais do osso para poder aumentar um pouco essa estabilidade. E ele tinha um pouco de comunição, esse cisalhamento do malelo medial, eu associei uma placa de 2,7 milímetros ali, só para poder dar uma maior estabilidade, para poder fixar um pouco mais essa fratura. E depois, eu fiz a fixação da fíbula, uma fixação percutânea, tá? Minimamente invasiva, com uma haste de fíbula, e na sequência, a fixação da sindesmose. Eu optei, nesse caso aqui, pela haste de fíbula, justamente isso, por causa da condição de pele, era uma pele muito sensível e eu estava preocupado como é que isso ia evoluir no pós-operatório, então eu tentei agredir o menos possível, tá? Quem quiser comentar aí e se fazia alguma coisa diferente, podem ficar à vontade. Professor, começar aí? Muito boa a solução. Reconstruiu anatomicamente a região, com pouca síntese pouco invasiva, num osso ruim, e foi uma solução muito boa, na minha opinião. Obrigado. João, na verdade. Cara, eu acho que é isso. A ideia é tu fazer uma síntese estável de uma maneira menos agressiva, né? Então, eu acho que é bem bacana, cara. Tem uma coisa que o pessoal tem feito, Tiagão, que eu tenho visto, cara, eu não tenho muita experiência com arte, é um material que não está disponível aqui. O pessoal tem colocado um parafuso cortical bem justa proximal à tua haste, para evitar que encurte, como se fosse um batente ali maior. Total filigrana, acho que não vai mudar nada no teu caso. Eu acho que tá perfeito, cara. Eu acho que é isso. Libera a carga? Então, essa paciente, eu liberei carga para ela com 2 semanas. Tem um vídeo aqui, depois eu vou mostrar. Maravilha. Eu tive só com enfaixamento de Jones, não quis botar... É uma paciente de 94 anos, mas ela era uma paciente bem orientada e bem ativa, por incrível que pareça. Tá?
E como vocês conduzem antes disso, doutor Renato, a Grazi, o pessoal quer comentar? Fica à vontade, gente, a palavra está aí com vocês. Eu queria ter metade da coragem de vocês. Se tivesse só a metade, já estava... Primeiro, coragem para já tratar isso definitivamente já no início. Eu não teria essa coragem. Faria um fixador, mas eu acho que tu levou de forma, aqui, olhando a radiografia, brilhante. Eu vou ser bem sincero para vocês, eu nunca tinha visto uma haste de fíbula, primeira vez que eu estou vendo. Então, eu não posso nem comentar essa haste da fíbula, mas eu achei fantástico. Mas nunca tinha visto. Acho que eu preciso estudar mais, hein? O que vocês acham? O Jebsen que comentou. Eu achei excelente aí a solução para o caso. Não teria pensado em fazer assim dessa forma já inicialmente, mas achei a condução magnífica aí. Também tem aqui para o sul a gente tem um pouquinho mais de restrição de material, principalmente para trauma. Às vezes a gente não tem disponível material na casa, mesmo que seja convênio, então a gente bate muito nessa questão. Então, tu acaba tendo que estar fazendo para depois estar solicitando alguns materiais, principalmente materiais bloqueados, haste de fíbula ali. Eu também tinha feito alguns treinamentos de haste de fíbula, mas não tenho muita experiência. Mas realmente ficou excelente o caso. Grazi? Não, também não tenho experiência nenhuma com haste de fíbula, acho que é uma excelente opção. O que a gente, às vezes, na impossibilidade de fixar, já utilizei como um fio mais grosso intramedular na tentativa de estabilização, mas nunca utilizei a haste bloqueada. E outra pergunta, para esses pacientes que já têm uma tendência de uma lesão de partes moles de evolução pior e que a gente já tem mais medo de como vai evoluir, deixa antibiótico, faz só 48 horas, como é que vocês fazem? Eu gosto de deixar antibiótico. O pessoal do setor da comissão de infecção do hospital fica doido comigo, mas eu gosto de prescrever um antibiótico para alta ali, eu deixo ali em torno de uns 5 a 7 dias, mas o pessoal lá no hospital não gosta muito não sei como é que o pessoal faz. Alguém quer comentar essa questão do antibiótico? Como é que vocês fazem? Como é que você faz aí, João, em Tubarão? Cara, eu já tive os pacientes assim que fazem como se essa circulação ruim, paciente muito idoso, ele faz como se fosse uma celulite, uma erisipela e vai piorando. Então eu não costumo fazer de rotina para quase nada, mas assim, desculpa, aí nesses pacientes com a pele muito sensível, eu deixo um pouquinho também aí, uns 5, 7 dias. Não acho que é ruim, não. Eu vou dar sequência aqui. Posso fazer um comentário? Pode, lógico, professor, fica à vontade. A gente olhando as radiografias, eu notei uma coisa interessante, que nesse doente não vai trazer problema nenhum, mas no doente jovem, eventualmente, pode. Na primeira radiografia... Quer que eu volte? Não, essa aí, essa daí. Não, aquela lá mesmo tá boa. Essa daí, do transoperatório. O talos está bem paralelo à tíbia. A hora que você bateu a haste, a gente vê na primeira da esquerda aqui, o talos está inclinado, tem um pouco de espaço claro medial. Numa doente com 94 anos, isso não vai trazer problema nenhum. Mas se fosse um doente jovem, isso com o tempo pode trazer um pouco de artrose. Então, um cuidado que a gente tem que tomar, e esse é ruim porque é um osso muito osteoporótico, a hora de bater a haste, encurtar um pouco a fíbula e, com isso, causa essa inclinação do talos. Sim, bem lembrado, professor. Esse é um cuidado que tem que ter com a haste, principalmente em fratura cominuta, que ocorre isso daí mesmo. E nesses casos também, às vezes, aqueles traços meio cisalhante, na hora que a gente força a haste para entrar, cisalha um pouco a fíbula e pode ocorrer esse encurtamento da fíbula. É importante isso daí. Mas nessa doente não vai ter problema nenhum. Sim, perfeito. Então, dando sequência aqui, só para a gente passar para frente, aqui o pós-operatório com 6 semanas. Ela voltou ontem no consultório com 6 semanas, tá? Aí eu pedi para fazer um vídeo dela, ela é bem simpática, ela autorizou. Vou botar aqui para rodar. Vou caminhar já? Pode. Aí diz que eu tenho 15 anos.
Bem querida ela, hein? Muito bom. Então, esse era o primeiro caso que eu queria passar para vocês. Caminhando já? Pode. Aqui, esse segundo caso, tá? Já é um caso que a gente, aí na emergência, a gente às vezes se depara de frente com ele. Esse caso não é meu, tá, gente? É o caso do João. Ele me cedeu esse caso, aí o João que está na discussão com a gente. Eu vou discutir esse caso com vocês. Aí, no final, eu vou pedir para o João para ele comentar um pouco esse caso, como é que ele conduziu isso daí para explicar para a gente. Então, paciente masculino, 56 anos, acidente motociclístico, com uma fratura exposta, tá? Grau 3 aí. Eu não sei, depois a gente para ver com o João ali. Começar com o professor Hungria. Professor, comenta para a gente aí desse caso, o que o senhor faria já na emergência? Encrenca das boas, hein? Fratura grave, para mim 3B, um segmento intermediário provavelmente mal vascularizado, vai ter problema de reintegração, um ferimento extenso, com lesão não só de pele, mas de partes moles, parte muscular e esqueleto também. É o tradicional. Como a doutora falou, antibiótico na chegada, centro cirúrgico, desbridamento, limpeza. Não dá para, na minha opinião, não vai dar para fechar essa pele, mas aproximar sem tensão, reduzir o melhor possível esse osso e fixador externo. Talvez não precise ser transarticular aí, mas um bom fixador externo é importante. Perfeito. O Jefferson, quer comentar aí com a gente? Fica à vontade. Também classificaria ela como uma 3B. Então, eu também sou mais cauteloso, não sou só audacioso, também faria o debridamento exaustivo, faria primeiramente um fixador externo linear mesmo. Mas, nesse caso ali, dependendo como tiver depois o debridamento, pode ser mais intenso ali para dar para fazer nesse tratamento. Principalmente quem faz parte de retalho, essas coisas assim, eu faço um pouco, então, daria. Mas não conduzi nenhum caso assim. Eu pensaria em rodar um retalho ali já para fazer cobertura e fixar com uma haste já. Dependendo da condução, acredito que isso teria um pouco de viabilidade também. Mas levaria mais conservador, fazendo um debridamento e estabilizando inicialmente com fixador. Perfeito. Agora eu vou perguntar para o doutor Renato e para a Grazi se eles já fariam um fixador aí na urgência ou se botava já um Lizarov. Como é que vocês conduziriam esse caso? Quer falar, Renato? Eu e tu vamos falar a mesma coisa, tem certeza? Sim. Bom, eu primeiro queria fazer algumas perguntas. Pode fazer. Como é que está a parte vascular desse paciente? Tá perfundindo. Você falou alguma coisa? Você falou? Não, tem vascularização. Tem? Foi mais a lesão extensa mesmo de partes moles, mas não chegou a pegar a parte vascular. Alguma lesão nervosa? Não, também não. Não, também não. Então, eu ficaria no que já foi dito. Eu colocaria um fixador provisório, tá? Muito provavelmente aquele fragmento intermediário ele deve estar desvitalizado, tá? Assim, olhando pela radiografia e pelo tamanho da lesão, eu acredito que ele deva estar desvitalizado, eu já arrancaria ele fora, mas colocaria um fixador provisório para esperar essa melhora das partes moles, tentando fazer o que o Jefferson falou, de não deixar nada exposto. Se for possível já rodar algum retalho, alguma coisa para cobrir parte óssea, parte tendinosa, para que esses tecidos não necrosem, né? E aguardar. Eu aguardaria. E, na minha opinião, eu não sei se o João fez isso ou não, mas, na minha opinião, isso vai dar um transporte ósseo com fixador circular. O João é agressivo, ele vai na fixação. Isso é uma coisa curiosa, assim. Ver que o doutor Renato não tem medo de arrancar osso. E nós não temos medo de fixar. É mais ou menos isso daí. Eu não tenho medo de arrancar. Não, justamente. O que eu tenho visto, assim, quanto mais estável é a síntese, melhor ficam as condições de partes moles. Então, de uma maneira geral, eu tenho sido... de uma maneira geral, quanto mais instabilidade eu tenho, mais agressivo eu tenho sido em relação à fixação.
Esse caso, porventura, eu não estava no dia, mas e aí foi feito um fixador no primeiro momento e eu assumi o caso depois. Mas muito provável. Eu sempre digo assim, as meninas ficam perguntando, vai ser fixador ou vai ser haste? Eu assim, não sei, vamos começar lavando. E eu sempre começo por aí, assim, tu vai lavando, vai pensando, vai dando uma olhadinha na pele, e às vezes a tua ideia vai mudando, às vezes tu começa com uma ideia de fixador, porque a gente tem uma imagem muito ruim ali na foto, né? E de repente tu fala, quer saber, eu tô com osso aqui na minha mão, eu tenho uma boa cobertura, eu vou tentar uma haste. Então, esse caso, talvez, eu já tive casos parecidos de, porventura, estar no hospital, já eu, sobreaviso ser eu, e eu fazer uma haste, assim, definitiva. Mas eu acho que as duas condutas estão completamente certas. Eu não consigo, principalmente com um fragmento grande desse, fazer um fixador que dê uma estabilidade tão boa assim. Então, se eu for não fazer transarticular, eu tenho um fragmento muito pequeno que eu vou atrapalhar a minha haste depois. Meus parafusos vão ficar em locais que já tem o pino. Se eu coloco o pino no calcâneo, é aquele pino que não dá muita força de tração. Às vezes eu tenho colocado um pino no colo do talos, que dá um pouco mais de força, mas eu não consigo um fixador dando tanta estabilidade quanto uma haste intramedular. Então eu tenho ficado na dúvida, assim, eu tenho sido realmente um pouquinho mais agressivo em relação à fixação. Mas eu acho que está tudo completamente correto aí dentro da literatura. Exato, correto. Eu penso um pouco assim também, João. Às vezes eu entro com um pensamento, aí chega ali na hora, a gente vai desbridando, vai limpando, vai clareando, né? A gente às vezes acha de início assim, assusta um pouco, mas a gente vai fazendo desbridamento, alinhando ali o membro, a gente às vezes consegue fazer a fixação definitiva. Mas eu também não me preocupo em fazer o fixador. De início eu faço bastante também, porque, igual você falou, as duas maneiras estão certas, né? Eu acho que no momento ali, isso aí a gente decide na hora. Então, dando sequência aqui, ó, no caso... Desculpa, a Graça. Desculpa, Graça, desculpa. Desculpa, Graça. Não, fica tranquilo. Vai lá, Graça. Estou tranquilo. Não, eu também faria um desbridamento bem cuidadoso e bem extenso, tentaria tirar tudo, né, o máximo de contaminante possível e fixaria com fixador externo linear, não, né, tentaria fazer linear sem fazer transarticular. Aí a minha gata está aqui. Aí eu acredito que fosse possível e avaliaria a viabilidade desse fragmento intermediário. Se ele tivesse completamente desvitalizado, completamente solto ali no meio, já tiraria de uma vez. Se ele tivesse com alguma vascularização, alguma, né, aderido em partes moles, aí manteria esse fragmento intermediário. Perfeito, Grazi. Então, eu botei aqui, a gente já discutiu, né? Acho que aqui todo mundo, acho que a ideia é o fixador externo, mas lembrando que também a fixação definitiva não está errado. Uma questão interessante, eu acho que eu nunca me arrependi assim de fazer um fixador externo, uma fratura exposta, mas já teve alguns casos que eu fiz a fixação definitiva de início que eu me arrependi de ter feito. Eu acho que isso aí é uma questão importante só para a gente poder... Eu imagino. Né? Então, ó, foi feito aqui, isso aqui já é uma imagem do primeiro dia de pós-operatório, foi realizado o fixador externo e foi realizado um retalho do sóleo e do gastrocnêmio medial. Alguém tem experiência com esse tipo de retalho? Costuma fazer na urgência? Eu tenho alguma experiência, mas eu não faço muito na urgência, não. Como o João falou, muitas vezes a gente não está no hospital. Então, sim, eles acabam fazendo a primeira estabilização, às vezes fazem só no curativo e depois acabam passando para mim para a parte do trauma, ou no caso do fixador também, né? Então, depois, em segundo tempo, pela perda de cobertura, quando eu for fazer já a fixação definitiva, daí eu acabo, em alguns casos, daí rodando o retalho. Faço mais de membro inferior. Membro superior, daí quando tem aqui, a gente acaba utilizando o pessoal da mão, eu até entro para ajudar junto, mas que eu faço mesmo são os de membro inferior. Perfeito. Professor Hungria, costuma fazer, professor? Não tenho experiência, mas é importante fixar e rodar o retalho o mais precocemente possível, para ter um ferimento vivo que facilita a condução. Só um parênteses. Quando nós temos um fragmento grande e desvitalizado,
cuja remoção vai ter uma reconstrução difícil, é possível, embora tenha que ser muito criterioso, fazer uma osteossíntese interna estável. Perfeito. Com pressão nos dois focos, para permitir que haja a revascularização pelos fragmentos principais. Mas é uma coisa que tem que se pensar com muito cuidado, porque não é simples. Perfeito. E o doutor Renato costuma fazer, doutor Renato, retalho? É que a gente trabalha em hospital, que a gente consegue uma equipe que faça isso, aí a gente nem se preocupa muito em aprender. Então, eu não tenho experiência, não sei fazer, porque tem gente que faz lá, entende? Sim. A Grazi? Também não costumo fazer, mas como no hospital é a mesma coisa, e eu faço menos plantão hoje em dia, quase não faço o noturno, então, no final das contas, tem a equipe à disposição quando precisa, né? Não... Perfeito. É o meu caso também. Eu não costumo fazer, não sei fazer também. Geralmente, quando chega algum caso que precisa, eu tenho lá no hospital também equipe, o pessoal da plástica, que a gente sempre aciona eles fazem essa cobertura para a gente. E quando pensar em converter isso daí, com quanto tempo a gente espera, trata no fixador externo ou não, e quando pensar em converter para síntese definitiva, e se caso for fazer essa fixação definitiva, como é que vocês pensariam em fixar essa fratura? Placa, haste? Como é que vocês conduziriam isso daí? Começar com o Jebsen agora. Depois da primeira estabilização, eu não pretenderia demorar muito tempo, não. Dependeria mais ali de como que ficou aquele fragmento intermediário ali. Principalmente se for por essa rotação de retalho que ia precisar. Se tivesse nenhum sinal de infecção, eu optaria já em tentar daí uma síntese interna. Se o fragmento tivesse viabilidade, né? Se no primeiro momento já não tivesse descartado. Caso não tivesse viabilidade, daí faria já a parte do enxerto e um Ilizarov. Daí já pensando em fazer transporte para recuperar a parte do fragmento perdido. Perfeito. O doutor José Hungria? Eu acho que esse é um caminho mais seguro e de bom senso. Passados os primeiros dias sem sinal de infecção, pensar no definitivo. Pode ser haste intramedular, embora o fragmento distal seja pequeno, precisa pelo menos 3 bloqueios, ou uma placa bloqueada lateral. Perfeito. Seria uma alternativa. Perfeito. Eu vou perguntar agora para o doutor Renato e para a Grazi, mas eu acho que eu meio que já sei a resposta deles. Como é que vocês fariam? Eu acho que tu não sabe. Eu acho que tu não sabe. Eu acho o seguinte, se quem fez a cirurgia achou que aquele fragmento tinha possibilidade de viabilidade, tá? E como a ferida é muito aberta, se eu coloco um fixador circular, eu posso atrapalhar a sequência dessa ferida, eu poderia até optar por uma haste intramedular. Tá? Só que eu não sei se eu faria tão rápido como vocês estão falando, porque eu não pensaria só na infecção, mas na necrose de pele, principalmente essa necrose, essa pele mais escura na parte distal ali. Aquilo me assusta muito. Tá? Aquilo dali em 15 dias começa a necrosar, eu fico com um pouco de medo. Então, talvez eu esperasse um pouco mais do que vocês estão falando. Tá? Não demais também, para não inviabilizar a colocação de uma síntese interna, mas também não de menos, em que essa pele depois pudesse necrosar toda. Eu ia tentar ver um pouco mais. Porque no caso dessa pele evoluir de forma desfavorável, eu poderia pensar até num fixador monolateral, tá? Dinâmico, né? Um fixador mais dinâmico do que esse, mas um monolateral em que pudesse deixar o espaço para o pessoal da plástica poder fazer toda a cobertura e desbridamento de tecido necrosado que tivesse, entende? Então, só colocaria o Ilizarov se eu tivesse uma condição de pele melhor. Que como está aí, eu acho que complica para todo mundo. Complica para o cirurgião plástico poder mexer, para o paciente. Tá? Grazi? Peguei, hein?
Pegou, Não. me pegou. Não, por incrível que pareça, eu gosto bastante de haste, eu faço bastante, não tenho preconceito com síntese interna, não. Mas eu acho que se fosse viável, se o fragmento intermediário for viável, tentaria optar por uma síntese interna e tentaria fazer a conversão assim que tivesse um pouquinho de regressão desse quadro mais inflamatório inicial, tentar aguardar um pouquinho, diminuir o edema, ter certeza de que essa pele distal não vai evoluir para uma necrose maior, e que vai ter cobertura para haste, para síntese, né, caso se opte pela haste. Mas também evitar que isso se prolongue por muito tempo, né, para que a gente não tenha, né, não evolua com uma infecção desses pinos e daí já inviabilize o tratamento com síntese interna. E na inviabilidade do fragmento intermediário, também faria, pela lesão toda de partes moles, não tentaria encurtar agudo, manteria o comprimento do membro, daí poderia aguardar até um pouco mais para fazer o tratamento definitivo, evolução de partes moles, fazer o enxerto de pele em cima do retalho que foi rodado, aguardar a evolução e daí sim fazer o fixador externo circular, até porque para a gente começar a fazer o transporte eu tenho que ter uma condição de pele melhor para poder fazer a osteotomia proximal, metafisária proximal para começar a transportar. Então, não teria tanto problema em aguardar a resolução do quadro de partes moles. Perfeito, Grazi. Muito obrigado. Deixa eu dar sequência aqui, ó. Então, no 7º dia de pós-operatório, foi feita a fixação definitiva, tá? O João fez a fixação com a haste e colocou um curativo a vácuo. Quer comentar aí pra gente, João? A gente tem conseguido aqui mesmo em alguns pacientes do SUS, o VAC, eu acho que é uma maneira excelente aí de acelerar essa granulação para enxertia, né? Então a gente a gente já tinha um leito ali razoavelmente bom para enxertar, então o VAC dá aí uns 3, 4 dias para a gente observar, ver se vai ter uma secreção, estimula a granulação, a gente enxerta numa condição melhor, né? Eu acho que é isso. Perfeito, João. Alguém quer comentar alguma coisa da síntese do João ali? Faria diferente? Pensaria em fixar aquele fragmento da fíbula? Como é que vocês conduziriam isso daí? Jefferson, quer comentar? Jefferson, fica à vontade. Está muito bom assim. Está muito Boa, bom. Eu considero a síntese bem satisfatória, assim, não mexeria na fíbula, não. Deixaria ali, não, ali a questão de ter o curativo a vácuo ajuda bastante, principalmente para avaliar essa questão, se vai ter um sofrimento ou não, para não sair já tentando fazer todo o resto da cobertura, né? Eu acho que a conduta aí foi bem excelente e bem boa. Thiago, posso falar? Pode, lógico, fica à vontade. Em relação à fíbula, muito pelo contrário. Sim, sim. Da forma que ela está, a gente tem que agradecer aos deuses da ortopedia, porque ela não vai me atrapalhar a consolidação da tíbia. Correto. Aquela diastase que tem ali assim foi favorável, porque se ela consolida antes, ela vai me atrapalhar a consolidação da tíbia, que vai ser demorada, né? Como se trata de uma fratura exposta, ela vai ser uma consolidação um pouco mais demorada. Mas eu achei fantástico também o tratamento. E sabendo da viabilidade do fragmento intermediário, eu acho que foi perfeito. Excelente. Deixa eu dar sequência aqui. Então, aqui, ó, foi feito o enxerto de pele, né? Tirou o dermótomo da região inguinal. E aqui são as evoluções, com 5 dias, 14º dia e 1 mês de pós-operatório. João, comenta aí pra gente como é que foi feito isso daí, com quanto tempo... A gente tem o dermátomo aqui, então a gente tem feito aí geralmente quando a gente acha que o leito tá bom, às vezes troca 2, 3 vezes o VAC. Esse paciente foi rapidinho, tinha um leito bem viável, que era basicamente só músculo, então isso granula rápido. De uma maneira geral, a gente deixa 5 dias fechado, né? Uma gase vaselinada, piosana, gás de rayon. E aí, com 5 dias, a gente passa a trocar aí a cada 3, 4 dias, mais ou menos. Por infelicidade do paciente, nossa, que não vamos entender, eu era um paciente grave, um TCE grave, quadro pulmonar grave, pneumotórax lateral.
foi para tráqueo, evoluiu com uma infecção pulmonar, acabou falecendo. A gente não tem o raio-x depois para saber se consolidou ou não. E nessas fraturas segmentares eu tenho visto muito um foco cola bem e o outro foco, se não se arrasta muito, ele acaba não consolidando. Mas aí, de repente, tratar uma pseudartrose asséptica, com uma condição de partes moles boa lá na frente, talvez seja mais fácil do que, de repente, sair partindo para um transporte grande, assim, né? Se tu tem um fragmento que tu, pelo menos, fica na dúvida. Eu acho que é mais ou menos por aí. Perfeito, João. Parabéns pelo caso aí, muito bem conduzido. Nada que o Elizarov não resolva, né, João? Eu tenho certeza disso, doutor Renato, eu tenho certeza disso. A gente tem mais um tempinho? Vou passar o último caso aqui rapidinho. Pode ser, Funchal? Como é que tá aí? Dá tempo ou não? Não, dá sim. Até as 9, né? 9 e pouquinho dá. Vai lá que tá bem. Vamos lá. Então, esse aqui é o último caso, tá, gente? Para a gente terminar aqui. Uma paciente do sexo feminina, 25 anos, sofreu um acidente motociclístico e fez essa fratura exposta da região distal da tíbia, né? Com uma exposição aqui, ó, lateral, tá? Alguém quer começar? João, comenta aí pra gente. Eu acho que o Eduardo tá online agora. Tá online, Eduardo? Ele tinha mandado mensagem que tinha conseguido entrar? Pelo jeito, não. Vamos lá, João. Comenta aí pra gente, faz favor. Essa é uma lesão que eu não costumo ter muita coragem. Essas lesões circunferenciais, assim, diferente do restante, assim, nessa região do tornozelo, é uma região que realmente me preocupa, assim. Então, eu acho que é antibiótico aí, principalmente na primeira hora, soltar esses pontos, debridar bem e fixador externo. Correto. Professor Hungria? É uma lesão muito instável. Aparentemente tem uma fratura do TIO, o que aumenta a instabilidade e a dificuldade. Eu também acho que é o tradicionalzão. Antibiótico, desbridamento, remoção do tecido desvascularizado, fragmento ósseo que não esteja bom e o fixador externo até ter condições locais boas para pensar no definitivo. Perfeito. Doutor Renato? Mais me preocupou nessas fotos que eu estou vendo aqui são esses pontos. Jesus, de onde são esses pontos? Esse caso não é meu, é de um colega que me passou esse caso, um colega de São Paulo. Porque é estranho a chegada de uma pessoa que teve uma fratura exposta do tornozelo chegar com esses pontos, né? Será que foi feita alguma coisa? Deram uma lavadinha no posto de saúde e mandaram para o... Me preocupa com isso. Com certeza. Renato, sendo mais para o interior, geralmente acontece bastante, porque eles estão em hospital longe, eles até chegar na referência que tem a ortopedista, eles acabam lavando lá, suturando, botando, às vezes não botam nem tala, vem com a tala de papelão que o bombeiro botou quando atendeu e acaba chegando para a gente assim. Então, uma das coisas mais preocupantes nesse caso aí, na minha opinião, né? Sim, claro, a fratura é muito grave, lógico, mas esses pontos ali me deixaram preocupado. Então, essa é aquela fratura que clinicamente até não parece quando tem a lesão meio circunferencial, mas tu olha, não tem uma grande lesão de partes moles ali, não tem uma lesão aparentemente muito grave e que pode convencer, às vezes, ou fazer com que as pessoas tomem coragem de fazer o tratamento definitivo, apesar desse raio-x que é evidente que foi um trauma de altíssima energia, né? Mas eu partiria para o fixador externo transarticular, o clássico, aguardaria a evolução de partes moles, faria tomografia, planejaria o definitivo depois. Perfeito. O Jebsen fazia alguma coisa diferente, Jebsen? Não, eu fazia o tradicional também ali. Debridamento. Cuidaria bastante ali para tentar, no fixador, já ganhar o máximo de comprimento possível para não atrapalhar tanto na fixação definitiva depois. Perfeito. Essas fraturas do pilão tibial, a gente sabe que elas evoluem com bastante lesão de partes moles, principalmente ali depois daquelas 7 primeiras horas iniciais, né? Isso aí evolui com edema grande
e chance de flictena, e a gente sabe como é que é isso daí. É bem complicado. Eu pensaria também em fazer o fixador externo aqui, o clássico, sem inventar muito. Então, ó, isso aqui foi feito o fixador externo, tá, gente? Transarticular, tá igual vocês comentaram. E essa daqui é a foto dela, ó, com 1 semana de pós-operatório. Preocupa um pouco essa lesão, né? O que vocês acham? Já dá para fazer agora? Espera mais um tempo? Em quanto tempo aí, geralmente, vocês costumam converter? Tem um tempo certo ou vocês esperam mais a melhora da partes moles? Professor Hungria, quer comentar? Não, o que manda é as partes moles. Não tem tempo estabelecido. Quanto mais cedo, melhor, mas mais cedo com prudência e com boas partes moles. Do jeito que está aí nessa semana, está longe da hora de poder operar. Perfeito, concordo com o senhor. Aqui, ó, com 2 semanas, já melhorou um pouquinho, né? O que vocês acham? Renato? Eu concordo com o professor Hungria. Como nesse caso, nenhum pino está em cima do local onde pode se colocar um material de síntese, dá para aguardar o tempo necessário para a gente não fazer bobagem, né? E eu ainda acho que, se olhar bem de perto, tem algum tecidozinho meio necrosado ali. Eu acho que vale ainda um novo desbridamento dessa ferida, antes de pensar em fazer alguma síntese definitiva. Fica difícil de dizer, mas a sensação que eu tenho é que ainda tem tecido necrótico ali. E tem. Não fica... Tem sim. Então, acho que mais um desbridamento antes de pensar numa síntese definitiva. Perfeito. Jebsen? Concordo ali, não faria ainda nesse momento, acho que a pele ainda não tem condição boa. Se realmente tiver um pouco de secreção ou ainda muito tecido inviável, também concordo ali que o Dr. Renato colocou de pensar em um novo debridamento. Já ali no 7º dia eu tinha pensado nisso já, que não estava com aspecto tão bom, às vezes já valeria a pena já fazer uma nova olhada ali para ver se teria algum tecido desvitalizado, alguma coisa que precisasse ser retirada. Perfeito. Grazi? Alguma coisa Mesma diferente? coisa. Mesma Aguardava coisa. um pouquinho mais, esperava desinchar um pouco mais, né? Fazer um sinal do enxuringamento ali da pele, aguardar. Tu tem João? Tiago, tu tem alguma radiografia desse momento para a gente ver se conseguiu ganhar? Não tenho, Renato, vou ficar te devendo. Não? Eu vou ter um pós-operatório aqui, que foi feito a fixação da fratura e teve o fixador externo. Tiagão, parece, pela foto, que a lesão de pele é lateral, né? Correto. Então, talvez medial esteja mais adequado. Eu talvez, cara, fixaria medial com uma placa e não faria nada agora na fíbula. Porque parece que foi um mecanismo em valgo, provavelmente, pela comunição que a gente tem na quase axial, mas assim, talvez um componente um pouquinho mais de valgo, porque a gente tem muita comunição na fíbula. E não parece que tem um grande encurtamento da fíbula em relação ao talos e à tíbia distal. É como se fosse um blocão só, assim, a parte ligamentar ali da tíbia fibular tenha ficado tudo meio junto. Então, talvez, cara, eu botaria uma placa por mipo ali medial nessa tíbia e a fíbula pagaria para ver, assim, não mexeria nem nessa pele, nem na fixação, assim, deixaria colar mesmo assim sem fixação, porque eu acho que aquela comunição lateral ali acaba consolidando tudo, vai colar sindesmose, vai consolidar tudo num bloco só aquilo ali. Correto. No último congresso... Gostei da tua ideia, João. Desculpa, Tiago. Eu gostei da tua ideia, mas... Se tiver tudo, se tivesse uma radiografia, a gente conseguisse ver que ganhou comprimento, ganhou o posicionamento, deu uma melhorada, tirou aquela translação, talvez desse para esperar um pouquinho mais e realmente fazer o que você falou. Acho que é uma boa ideia. Sem dúvida. Foi mais ou menos isso aí que o João falou que foi feito, só que mantiveram um fixador externo. Manteve o comprimento, os parafusos articulares, né, para poder fazer a fixação do bloco articular, e uma placa em ponte medial e um parafuso intramedular na fíbula. Acho que devido à instabilidade lateral, eles optaram por manter esse fixador aí para ajudar um pouco na estabilização. Esse é o raio-x final. Pode comentar aí, criticar, fica à vontade, gente. Fariam diferente, alguma coisa diferente? É fácil julgar, né, sem estar lá na hora, não sei o que ele viu, né, assim, mas
de uma maneira geral, com uma placa bloqueada medial, eu não ficaria muito inseguro em relação a soltar isso, não. E principalmente porque aquele pino do calcânio, e esse pino aí no primeiro metro, ele não aguenta muito tempo, não, é muito instável, vai soltando tudo. Eu não sei o quanto, às vezes deixa um tempinho, né? Quase que para acalmar a mente do cirurgião, né? Parecer que está fazendo mais, mas eu não sei se agrega muita coisa, não. Mas eu acho que a síntese ficou excelente. Professor Hungria? Ficou muito boa a solução. Esse é um caso, por exemplo, que não passa uma haste nessa fíbula. Mal passou o parafuso, o canal é muito estreito, então essa solução foi boa. Talvez pudesse ser uma placa um pouco mais curta. Não precisa tanto tamanho, e tem que tomar cuidado quando tem o furo do fixador, que é um pino de chance grosso, no fim da placa é um ponto de fraqueza, de aumento de estresse, e quando tirar o fixador, tem que proteger um pouco para não ter uma fratura nesse ponto aí. Mas a solução foi muito boa, Perfeito, bem lembrado, professor. Doutor Renato? Eu questiono, eu concordo bastante com o professor Hungria em relação a esse cuidado de terminar a placa já onde termina o último pino ali. Isso ali para dar fratura é bem fácil. Agora, eu questiono manter o fixador, fazer uma síntese. Ele manteve o fixador porque ele não acreditou na síntese dele, será? Eu creio que faz sim. uma síntese para recuperar a mobilidade do tornozelo. Sim. Né? Ele fez a síntese para botar esse tornozelo a mexer o mais rápido possível. Daí mantém o fixador e aí tu perde uma das coisas que a síntese interna poderia dar, que era a possibilidade de ele começar a mexer. Então, eu questiono também ter a manutenção desse fixador. Eu acho que eu não teria deixado. Eu não deixaria dar carga, como vocês são corajosos e dão, eu não deixaria, porque eu sou cagão, tá? Mas eu colocaria esse paciente a fazer fisioterapia o mais rápido possível. Senão vai ficar duro esse tornozelo. Correto, concordo plenamente com você. Grazi? Eu tenho... meu questionamento também é com relação à manutenção do fixador externo, pelo motivo de que esse pino, na realidade, essa barra no calcânio ali é lisa, solta muito, muito rápido. Não dura 3 semanas a fixação do calcânio. E do primeiro, daí vai ficar quase que exclusivamente esse único pino do primeiro metro sustentando, e me parece que está bem equino também, então vai manter um fixador externo que está mantendo uma posição viciosa no tornozelo, que a gente sabe que é difícil depois de recuperar a mobilidade e que o equino é difícil da gente recuperar. Então, se fosse possível, né, eu optaria já por tirar esse fixador logo depois já no momento do transoperatório. Perfeito. O Jebsen, para a gente finalizar? Sim, também concordo com o que todos falaram, não usaria uma placa tão longa, usaria uma placa um pouco menor também e não deixaria o fixador. Mesmo com essa síntese ali, eu não vi nenhum motivo de ter deixado. Acho que é como o João falou ali, é mais para acalmar com o medo de desmontar tudo. Mas aparentemente a placa bloqueada ali ficou muito bem reduzida, muito bem posicionada. Eu acredito que geraria uma estabilidade suficiente para começar a mobilidade. Também não liberaria carga, só a mobilidade precoce. Perfeito. Queria agradecer a todos aí pela participação, agradecer ao Funchal, ao SBOT pelo convite e passo a palavra aí para o Funchal. Deixa eu só compartilhar minha tela aqui. Bom, pessoal, são 21 horas e 5 minutos. Eu acho que realmente foi uma apresentação fantástica, né? Primeiro, pela brilhante aula aí do professor Hungria, trazendo aí para nós exatamente aquilo que a gente desejava, que é retomar um nome do passado e demonstrar como esse nome do passado, né, que o Dr. Joseph Trueta criou, né, e descobriu princípios que a gente pode usar até hoje, né? Dr. Hungria, eu só posso te agradecer imensamente, mas essa participação, essa aula, esse aprendizado, né? Além de agradecer tudo que o senhor me ensinou, que foi bastante. Agradecer a você, Tiago, por essa condução e a todos os participantes. Muito obrigado aí
pela atuação aí, fortificando aí a nossa regional, né? Regional bastante forte, profícua, e lembrando a todos que nós vamos, ao final do ano, aí em novembro, protagonizar aí o Congresso Brasileiro de Ortopedia e Traumatologia aqui na nossa grande e bela Florianópolis. O senhor está convidado, hein, doutor Hungria? Muito obrigado. Muito obrigado pela oportunidade, parabéns pela iniciativa. Foi uma reunião muito proveitosa. Os palpites, as orientações foram muito bem fundadas, então acho que todo mundo saiu ganhando. Muito obrigado pela oportunidade. Boa noite a todos vocês, pessoal. Até daqui Boa noite, 15 pessoal. dias. Boa noite. Abraço. Boa Tchau. noite a todos. Abraço Obrigado, aí. hein? Obrigado.